Meus amados, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o texto que vamos compartilhar é o texto do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós falamos aqui pela manhã, também colocamos no nosso grupo, da igreja, que vamos falar um pouquinho sobre o amor do Pai. O amor do Pai. Meus irmãos, falar do amor do Pai é algo muito importante para a nossa vida. E hoje, seguindo aí o texto de Lucas 15, nós vamos ler versículos de 11 ao 32, tá bom? Versículos de 11 ao 32. Ô, Manuel, por favor, esse que o retorno não tem não. O meu ouvido está ruim, que hoje comecei uma gripe, Então, depois os irmãos no final vão me perdoar de eu não cumprimentá-los, pessoalmente, porque hoje começou uma gripe, então não vai ser muito possível isso hoje, até por precaução. Mas nós vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para um dos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Que o Senhor aplique, meus irmãos e irmãs, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, é muito importante nós pensarmos em como está o nosso mundo de hoje. Talvez você já tenha escutado nos telejornais e certamente tem notícias de tantas pessoas que matam até mesmo seus pais, porque querem talvez sua herança, querem antecipar alguma coisa que acham que tem direito. E uma coisa que nos chama a atenção é que herança a gente só tem direito depois que aquele que por enquanto é o dono, ele morre. Muitas pessoas querem ter herança em vida. Então precisamos pensar
em como está este mundo mau e atribulado que nós vivemos, onde as pessoas já não amam mais como Cristo ensinou. O cantor Álvaro Tito tem uma canção que fala sobre isso num dos seus refrões. Ele diz: olha, já não se ama como Cristo ensinou, amai-vos uns aos outros, novo mandamento dou. Pois bem, é preciso, meus irmãos e irmãs, nós pensarmos em como está esse mundo que nós vivemos. Que tipo de legado a igreja ela vai deixar ou tem deixado para poder influenciar esta geração? Esta semana mesmo, houveram noticiários, notícias de jornal, de pessoas que tiraram a própria vida, pessoas que simplesmente mataram outros e tiraram a própria vida depois. Quantas notícias como estas nós vemos a todos os dias por aí afora. Quantas coisas ruins têm acontecido. Mas a Bíblia já nos alertava que nos últimos dias se levantariam pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Observe, irmãos, que o texto que nós lemos, uma parábola muito conhecida, onde Jesus, ele cria uma história, porque você tem que lembrar que as parábolas foram histórias criadas por Jesus, para que o povo pudesse entender alguma mensagem que Jesus desejava passar para eles naquele momento. Parábolas não são histórias reais, que realmente aconteceram de fato, mas histórias que poderiam acontecer, histórias que são possíveis de acontecer até mesmo hoje. E ali você vai observar Jesus ensinando através de parábolas. Por que Jesus ensinava com parábolas? Jesus ensinava com parábolas, porque naquele tempo o povo não estava conseguindo entender, não estava conseguindo captar aquilo que Jesus realmente queria ensinar para eles. Muitas vezes era preciso falar numa linguagem de coisas, usar figuras de linguagem, metáforas, que o povo pudesse conhecer. E Jesus por várias vezes utilizou-se de algumas figuras conhecidas. Por exemplo, quando Jesus falava do sal, quando Jesus falou da dracma, quando Jesus falou do filho pródigo, quando Jesus falou, por exemplo, dos lírios do campo. Então Jesus usava figuras para poder ensinar aquilo que ele queria mostrar para aquelas pessoas. E é claro, deixar esse ensinamento para nós até hoje. Então Jesus utilizou desta parábola, e na parábola, se fosse uma história verdadeira, eu queria que você pudesse visualizar comigo essa cena, não é? Pudesse visualizar comigo esta história, porque certamente é uma história perfeitamente possível de acontecer, e nós temos notícias sim, de que já aconteceu histórias semelhantes a esta, de filhos pedirem herança antecipada, mandar os pais repartir, vender casa, vender imóveis para repartirem. Certamente você já ouviu alguma coisa semelhante a esta. Então gostaria que nós pudéssemos agora mergulhar nesta cena, neste episódio, ver realmente o que estava acontecendo, para podermos traçar aqui algumas coisas para nós aprendermos nesta noite. Observe, irmãos, que aquele pai tinha uma fazenda, certamente ele tinha uma propriedade muito grande, era um homem de posses, era um homem rico, tinha apenas 2 filhos. Um certamente era mais trabalhador, porque ele vai dizer que ele fazia tudo que o pai mandava. Era aquele filho que talvez soubesse ficar na lida, soubesse talvez ordenhar as vacas, soubesse cuidar do campo, plantar, colher, fazer tudo daquilo que pudesse ser feito numa propriedade rural. Talvez o primeiro, o chamado filho pródigo, não fosse muito chegado ao tal do trabalho, não é? Até porque se ele pede uma herança e vai embora para gastar, para esbanjar, para viver uma vida dissoluta, pode ser que ele então não tivesse muito apreço ao trabalho do campo. 2 filhos de um mesmo pai, 2 filhos totalmente diferentes, 2 filhos que tinham ali atitudes totalmente diferentes. Mas agora o episódio aqui nos mostra que um deles pede o dinheiro, vai embora. Pouco tempo depois que o pai reparte a herança, talvez o pai não pudesse imaginar, não é, que o filho tivesse uma atitude como esta, porque ele pediu a herança em segredo, ele não pediu a herança falando: pai, me dá minha parte que eu vou embora.
Observe que o texto que nós lemos nos mostra que ele pediu a herança, e aí o pai deu a herança, e passado não muitos dias, é que o filho foi embora. Então não foi na hora, não foi naquele mesmo instante que ele recebeu a herança, ele foi um pouco depois. Alguns dias depois, ele pega, faz a sua mala, coloca o seu dinheiro no bolso e vai embora. Imagina, irmãos, como ficou o coração daquele pai, sabendo que talvez ele tivesse sido ali o causador, né, da ida embora daquele filho, porque ele repartiu a herança. Porque se o filho não tivesse ganho aquele dinheiro, ele ia fazer o que na rua? Talvez o pai tivesse algum sentimento desse tipo, não sabemos, é uma parábola. Talvez também aquele filho pensou, bom, eu vou embora, depois meu pai vai me receber de volta mesmo, está tudo bem. Pai é assim mesmo. Talvez tivesse acontecido isso. Mas também o que nós observamos é que ele vai, e ele começa a viver em terra estranha. Ele começa a viver num lugar que não era dele. E lá acontece a fome. Algo que aquele homem não esperava, aquele jovem, ele não imaginava que começasse naquele lugar uma fome. E quando há escassez de alimento, o que acontece com o preço dos alimentos? Isso, vai lá para cima. Nós observamos isso na nossa pandemia, não foi verdade? Uma coisa que você comprava antes por 4, passou a comprar por 17, 18, 20, só por causa da pandemia, porque infelizmente as pessoas exploram mesmo a necessidade alheia. Mas sobreveio uma fome naquele lugar, e então aquele jovem que tinha dinheiro suficiente para viver um pouco mais, tranquilo, gastou tudo, porque agora tudo estava mais caro na escassez, e agora ele começou a passar necessidade. Observe, irmãos, um rapaz que tinha tudo, um rapaz que tinha empregados ao seu serviço, agora vai cuidar de porco. Mas ele não foi cuidar de porcos porque ele gostava de trabalho, ele foi cuidar de porcos porque ele queria comer um pouco da lavagem do porco, pelo menos isso, para poder ser alimentado. Eu não sei quantos aqui já criaram porcos, não é? Mas quem cria porco e sai catando comida em alguns restaurantes, já viu isso? Alguém já viu? Pessoas que fazem isso? Pois é. Quando você sai catando aquelas comidas que sobram, né, nos restaurantes, lugares, até de vizinhos, né? Geralmente aquela comida está boa. No dia seguinte aquela comida está de que maneira? Terrível. Mas aquele homem não tinha opção, aquele jovem estava comendo das alfarrobas dos porcos. Naquela época não tinha ração para porco. No máximo que teria lá é milho, cana, talvez, cortado. Mas não tinha ração, sabe? E aquele rapaz começou a comer lavagem de porco. E quando eu leio essas coisas, eu fico pensando nesta cena, e agora o Espírito Santo falando ao coração daquele jovem: volta para casa. Volta para casa, eu estou de braços abertos para te receber. Volta para casa, eu continuo te amando. Volta para casa, eu ainda estou contigo. Volta para casa. E é sobre isso que eu quero deixar para vocês, rapidamente, 5 coisas importantes para você pensar nessa história. Necessariamente, essa história, ela é uma história que pode trazer bons frutos ao nosso entendimento. Essa história pode trazer para nós boas experiências. Para quê? Para que nós não pratiquemos a mesma coisa. E eu quero falar para vocês então do amor do Pai. Não do amor daquele Pai em si, mas do amor do Pai, o nosso Deus. Aquele Pai por excelência, o nosso Senhor. Mas também observar a história e a vida deste Pai da parábola. A primeira coisa a observar é que o amor do pai respeita a opinião dos filhos. O amor do pai respeita a opinião dos filhos. Querem ver isso na Bíblia, por exemplo? Quando o povo de Israel pediu um rei, o que Deus fez? Samuel estava indignado, não é isso? Samuel ficou revoltado porque o povo não estava mais querendo um governo teocrático. O povo não queria mais ser governado pelo Senhor. O povo queria um rei, porque o governo de Deus não estava bom para aquele povo. Samuel estava revoltado, mas Deus falou: não, dá o que eles estão pedindo, vamos dar o que eles estão pedindo. Olha só, olha como é que é o amor do pai, respeita a opinião dos filhos. Meu filho, não é isso que eu quero para você,
Se aquele pai da parábola soubesse que o filho iria embora alguns dias depois, teria argumentado um pouco mais: meu filho, para que você vai embora? Não precisa disso. Meu filho, olha, eu amo tanto você. Você quer o quê? Que eu construa algo para você aqui? Quer fazer aqui um pacto de diversões para você? Não sei o que você quer, mas o que você quiser, o pai pode te dar. Sabe, porque o amor do pai, ele respeita a opinião dos filhos. Meus irmãos, às vezes pais, ainda hoje, não querem ouvir os filhos. Uma coisa que nós aprendemos, né, é que devemos ouvir sim a opinião dos filhos. Os pais, às vezes os pais vão mudar de uma casa para outra, de uma cidade para outra. Não pergunte se o filho, o que o filho acha. Ah, mas meu filho não tem nada a ver com isso não, quem decide sou eu. Tem pai, né, que é machão, né? Ou tem mãe e o casal que não, somos só nós que decidimos e pronto. É claro que a opinião do filho nem sempre vai ser aquela que você vai fazer, que vocês vão tomar como decisão. Mas ouvir, respeitar a opinião é o que nós observamos aqui. Porque o pai que ama o seu filho, isto é, o nosso Deus que nos ama, respeita as nossas opiniões. Você vai ver isso em várias vezes, em vários momentos na Bíblia. Deus respeitando a opinião do seu povo. Porque senão Deus poderia, por exemplo, ter destruído lá Adão e feito outro Adão. Não poderia? Não poderia ter destruído Eva e colocado outra mulher? Mas não. Deus deu a eles o direito naquele tempo de escolher entre a vida e a morte, entre pecar ou não pecar. E eles escolheram a morte. Deus deu a eles o direito. Então é isso que acontece com o amor do pai. O amor do pai respeita a opinião dos seus filhos. Na parábola você vai ver isso claramente. O pai ouve do filho: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte, eu não quero mais saber de ficar, né, assim, esperar o senhor morrer, eu quero agora, eu quero gastar agora. E o pai então faz o quê? Respeita a opinião do seu filho. Meus irmãos e irmãs, o amor do pai é assim também conosco. O Senhor nos respeita. O Senhor nos ama de tal maneira que Ele quer saber a sua opinião das coisas. Infelizmente, nós não consultamos o Senhor para tudo que nós fazemos. Nós consultamos o Senhor naquelas decisões grandes. Não é verdade? Ah, vai casar. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Ah, Senhor, eu quero comprar aquela casa. Aí você consulta. Mas as coisas menores, a gente não consulta a Deus. E às vezes, quando as coisas dão errado, a gente então vai chorar onde? Com Deus. Senhor, me dá a condição de pagar aquela conta. Mas na hora de fazer a conta, não consultou Deus. Senhor, me dá a condição, Senhor, meu relacionamento no meu emprego agora está ruim. Mas na hora de mudar de emprego, não consultou o Senhor. O Senhor, que é o nosso Pai, tem um amor tão grande por nós, Ele respeita sim a nossa opinião, mas Ele quer que nós compartilhemos todas as coisas com Ele, compartilhemos com Ele as nossas necessidades, as nossas angústias, nossas fraquezas, compartilhar com o Senhor, e o Senhor vai sim respeitar a nossa opinião. Agora, como Pai, que é o nosso Deus, nem sempre Ele vai fazer aquilo que nós queremos. Não é verdade? Ou vocês, como pais e mães, fazem tudo que os filhos querem? Porque um pai e uma mãe que faz todas as vontades do filho está criando problema para si mesmo no futuro, não é verdade? Nós não fazemos tudo que os filhos querem. O nosso Deus também não. A Bíblia diz que qual é o pai que ama tamanhamente seu filho que não vai corrigi-lo, que não vai exortá-lo, que não vai discipliná-lo em algum momento? Porque o pai corrige ao filho a quem ama. Por isso o amor do pai, ele respeita a opinião dos filhos, mas ao mesmo tempo o nosso Deus, ele não vai fazer todas as nossas vontades. O Senhor se comprometeu em satisfazer as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Tem muito crente achando que Deus está para satisfazer as nossas vaidades. Senhor, eu quero um carro novo, tem que ser tal carro, e Deus vai dar. Não é por aí, sabe? Mas precisamos entender que o Senhor tem um compromisso de não deixar faltar nada para os seus filhos. Não é esse o compromisso do pai? De poder sustentar os seus filhos?
O filho pequeno não sabe quanto custa uma lata de leite, mas quando ele chora, ele quer o leite. Ele quer saber se o pai tem dinheiro ou não? Não quer saber, não é, Rogério? Não quer saber. Quando começa a chorar, a barriga ronca, não tem jeito. A gente não sabe. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que aqui nesta parábola, você vai ver um pai respeitando a opinião do filho, e naquele momento falando assim: bom, eu tenho condição de fazer o que você está querendo, então eu vou fazer, mesmo sabendo que aquilo não pudesse ser bom para o seu filho, sabe? Mas é um pai que ama e que respeita a opinião do filho. Outra coisa interessante que você vai ver nesta parábola é que o amor do pai sempre tem boas expectativas com os filhos. Sempre teremos boas expectativas. Você espera que o seu filho seja mau? Não. Você espera que o seu filho não seja bem-sucedido? Não. Você não espera que o seu filho venha a ser um bandido, venha a ser alguém do mal, venha a ser alguém que defraude o irmão. Você não espera essas coisas dos filhos, porque o amor verdadeiro do pai, ele espera que os seus filhos sejam bons, que sejam pessoas de bem. É isso também que o nosso Deus, que é o nosso Pai, espera de nós, tem boas expectativas para conosco. Pastor, mas aonde o senhor está vendo isso nesta parábola? Quando o pai dá a sua herança. Quando o pai dá a herança, a parte da herança daquele filho, é porque ele estava com boas expectativas. Eu vou ver se meu filho vai ser um bom administrador. Eu vou ver se meu filho vai fazer esse dinheiro prosperar. Certamente o texto da parábola não fala isso para nós. Pastor, o senhor está inventando essas coisas da parábola? Não, o texto não fala. Mas você pode deduzir, porque se o pai não tivesse boas expectativas para com aquele filho, não teria dado a herança. Se você soubesse que se você desse dinheiro para o seu filho, ele fosse embora, você ia dar? Claro que não. Então o pai, o amor do pai, sempre acha que o filho pode melhorar, pode mudar, que tem boas expectativas. O pai sempre acha e deseja que os filhos sejam bem-sucedidos. O próprio Jesus disse assim: olha, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Não é isso que diz a palavra? Qual é o pai que o seu filho tiver fome, vai dar algo ali que... vai pedir um peixe, vai dar um escorpião? Sabe? Qual pai que não sabe dar boas dádivas para os seus filhos? Então é essa expectativa que nós temos no nosso coração, e é a expectativa que Deus tem conosco. E é por isso, por causa dessas expectativas que Deus tem para conosco, que são boas expectativas, é que Deus sempre nos perdoa, é que Deus sempre renova sobre nós a sua misericórdia. A palavra de Deus diz assim: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, ou a vosso respeito, diz o Senhor. Olha só, você poderia colocar no lugar de pensamentos expectativas, porque é isso que está dizendo o texto. Eu é que sei aquilo que eu tenho para você, o que eu preparei para você. São pensamentos de vida e não de morte, são pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Olha só, Deus tem ótimas expectativas para conosco. Deus tem depositado esperança em nós, igreja, para pregar o Evangelho, para falar do amor do Senhor, para levar pessoas até Cristo. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós temos deixado de cumprir o nosso papel. O amor do pai respeita a opinião dos filhos. O amor do pai tem sempre boas expectativas com os seus filhos. Mas o amor do pai também está sempre pronto a perdoar. Isso você vê claramente na parábola, porque o filho, ele volta e ele pede perdão ao pai, e ele fala para o pai tratá-lo como quem? Como um dos seus empregados, trabalhadores, porque ele sabia que os trabalhadores do pai tinham pão com fartura, tinha alimento saudável, não passavam necessidades. E aquele pai faz o quê? Ao invés de tratá-lo como empregado, perdoa, manda colocar o anel no dedo, não é isso? Para o reconhecimento da paternidade de novo, manda vesti-lo, manda colocar sandálias nos pés, manda colocar a sua túnica, manda matar um novilho cevado. Olha só, porque o pai perdoa o filho que ama. Meu irmão e minha irmã, o amor do pai é assim,
está sempre pronto a perdoar. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, Deus tem nos perdoado? Quantas vezes nós somos reincidentes nos nossos pecados? Não é verdade? Não é pecado novo, né? Imagina, você vai surpreender Deus com um pecado novo. Não, nós somos reincidentes. Você mente, eu minto, peço perdão para Deus, amanhã eu vou mentir de novo. Ah, você faz algo, pensa algo ruim, amanhã você vai fazer de novo. Somos reincidentes o tempo todo nos nossos pecados. Mas o tempo todo Deus perdoa, porque o tempo todo Deus é bom. Amém? O tempo todo Deus é bom, o tempo todo Deus perdoa, não importa aquilo que o filho vai fazer. Por quê? Porque o filho terá sempre direito à herança. O filho sempre terá direito à herança. E o pai sempre terá perdão para o filho. Meu irmão e minha irmã, você já foi perdoado pelo Senhor. Você já foi perdoada pelo Senhor. E não importa o tamanho, não é? Se é que pudéssemos falar de tamanho, não podemos, de pecado que você tenha cometido. Mas Deus, como Pai bondoso e amoroso, está sempre pronto para perdoar. Quarta coisa importante que vejo nesse texto: está sempre pronto a receber de volta. Sempre pronto a receber de volta. Meu irmão e minha irmã, se você vir um pai aí, ou uma mãe, que não está pronto a receber o filho de volta, por mais que ele tenha errado, é porque ele não tem esse amor de pai e de mãe. Porque o nosso Deus sempre nos recebe de volta. Sempre nos recebe de volta. Se você pegar os 12 apóstolos de Jesus, os 12 discípulos, você vai ver que de 12, 3 deram problema. Não é verdade? De 12, 3 teve problema. Não quer dizer que os outros não tiveram pecados, tiveram. Mas 3 deles foram coisas mais aparentes. Um duvidou, o outro negou e o outro traiu. Mas todos pecaram. Todos eles pecaram. E como para Deus não há tamanho de pecado, mesmo assim Jesus estava disposto a perdoar. E perdoou. Mas a Bíblia diz que no coração de Judas não houve lugar para arrependimento. Por isso ele não teve salvação. Porque não se achou lugar de arrependimento no seu coração. O Pai está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a receber de volta, mas há uma coisa que eu e você precisamos fazer, que é nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor recebe de volta? Recebe. O Pai recebe a gente como filho? Recebe. Nos dá de novo a paternidade? Nos dá. Mas Ele quer que nós nos arrependamos. A Bíblia diz que sem arrependimento e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Cristo já foi derramado na cruz do Calvário. Mas hoje, eu e você precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é arrependermos dos nossos pecados. Porque quando nos arrependemos, Deus nos perdoa e Deus nos recebe de volta. E Deus realmente age na nossa vida, nos abençoa a cada momento. E a última coisa que eu quero também deixar para você meditar nesta noite, é que o amor do Pai se alegra com a felicidade do Filho. Se alegra com a felicidade do Filho. O Filho foi embora, mas quando ele volta, ele voltou diferente. Ele voltou transformado. Aquele filho não voltou mais soberbo. Ele não voltou mais achando que ele era a última bolachinha do pacote. Não, ele agora volta humilhado. Ele agora volta sem nada. Ele não tinha mais herança para receber. Olha só. Ele teria que ficar ali agora como filho, mas ele não tinha mais direito. Como é uma parábola, não temos continuidade da história para saber o que teria acontecido com esses filhos depois. Mas o que nós observamos é que aquele outro irmão, aí vem a parte do outro irmão, né, que ficou. Aquele irmão estava revoltado, não é isso? Quando ele chega e ouve lá o barulho da festa, o barulho dos tamborins, o barulho lá das flautas, sente o cheiro do churrasco, porque mandou matar um novilho cevado, né?
E aí sentiu o cheiro do churrasco lá da porteira da fazenda. O que está acontecendo? Seu irmão, cara, seu irmão voltou. Olha que beleza. Como assim, meu irmão? Tem mais irmão não? Que irmão? Tem mais irmão não? Não vou nem entrar não. Que isso, tem irmão mais não? Pastor, está escrito isso na Bíblia? Não. Está escrito que ele não entrou, não é? Não entrou, revoltado. E ele começa a falar com o pai nessa parábola, dialogar com o pai agora. O pai vai lá: meu filho, o que é isso, pai? Vamos lá, vamos comer um churrasquinho lá, que seu irmão voltou, pai, olha aí que beleza. E ele: não, por que ele tem direito e eu não tenho? Olha a inveja, como é que, né, o inimigo vai trabalhando a inveja no coração. O que ele é melhor que eu? Só deu dinheiro para ele, só deu tudo para ele, agora ele foi embora, voltou duro, na miséria. Você ainda vai fazer coisa para ele? Quero não. O amor do pai se alegra com a felicidade do filho, não com a desgraça. O amor do pai se alegra quando um filho está feliz. Sabe? Deus se alegra com a sua felicidade. Deus tem prazer na nossa felicidade, sabe? E aí eu quero lembrar você que quando você alegra o coração de Deus, o que Deus faz com a gente? Nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Então você alegra o Espírito de Deus e Deus te fortalece. Deus quer a nossa alegria. Você vai encontrar na Bíblia vários exemplos de pedidos a Deus para restaurar a alegria. Davi pediu ao Senhor: restaura a alegria da minha salvação. Restitui-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Ele estava triste porque ele não se considerava mais um salvo. Estava triste. Não que ele tivesse perdido salvação, mas ele estava angustiado, porque laços do inferno tinham se apoderado dele. Ele caiu em tribulação e tristeza, mas ele invocou o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta noite eu quero te lembrar que, de fato, só um amor como o nosso Deus pode realmente ser esse amor que supera todos os obstáculos, ser este amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, sabe? Esse amor lá de 1 Coríntios 13. Só o amor do Pai, só o amor de Deus pode fazer isso conosco. Só o amor de Deus respeita a opinião dos filhos. Só o amor de Deus tem sempre boas expectativas para conosco. Muitas vezes nós mesmos não acreditamos mais em nós, mas Deus continua acreditando, porque é Ele que está te abençoando. O amor do Pai, Ele está sempre pronto, sim, a te perdoar, a te receber de volta, sempre pronto a se alegrar com você, apesar daquilo que nós somos e apesar daquilo que fazemos. Deus estará sempre pronto para nos amar, porque o amor de Deus, ele é um amor que nós não podemos medir. E aí eu quero finalizar com um texto muito conhecido de todos, que é João 3,16. O que diz lá? Porque Deus... Poucos sabem, né? Ficar com vergonha de falar, não é? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tem o quê? A vida eterna. Deus amou você, Deus continua amando você, e o que eu quero mostrar para você é que vale a pena receber este amor, meu irmão, minha irmã, vale a pena sentir este amor. Nada pode superar o amor de Deus. E aí a palavra de Deus também diz que este amor é quem pode fazer toda a diferença na sua vida, porque é o amor ágape, é o amor sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe a experimentar este amor, que Deus te dê condições de experimentar este amor dele e entender que o fato de Deus te amar como pai não quer dizer que eu posso sair por aí fazendo o que eu quero, não quer dizer que eu posso pecar indiscriminadamente e achar que Deus como pai não vai me corrigir, porque Ele vai corrigir, e às vezes o chicote dói, não é verdade? Quantas vezes, a chibatada, ela dói, mas às vezes é preciso usar a vara, não é? Então, cuidado para que uma hora Deus não precise usar a vara, porque enquanto nós estivermos fazendo a sua vontade,
Enquanto nós estivermos no seu altar, enquanto estivermos obedientes, Ele vai estar a cada dia nos abençoando. Porque é assim que Deus faz. O Pai corrige ao Filho a quem ama. Deus te abençoe, Deus nos abençoe a experimentar deste amor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?